tema que eu vou falar hoje, irmãos, é sobre família. Eu gosto muito de pregar sobre família. Eu gosto muito, até porque a igreja é composta de famílias. A sociedade é composta de família. E o diabo tem atacado a família desde o início. Desde o começo, o diabo vem tentando destruir família. E nos nossos últimos dias, parece que as coisas se alargaram mais, as coisas estão mais patentes. Como que o diabo investe sobre família, para destruir a sua família. E por falar sobre família, gostar do tema, irmãos, eu sempre falei, o primeiro pastoreio meu é a minha casa. E sempre deixei claro, irmãos, quando eu estava pastoreando, se os meus filhos pedirem para me largar a igreja por causa deles, eu deixo de pastorear a igreja por causa dos meus filhos. Porque a minha casa é a minha prioridade. Eu preciso apresentar os meus filhos naquele dia ao Senhor. Engano nosso, irmãos, achar que nós não vamos prestar conta, nós vamos prestar conta. A Bíblia diz que até uma palavra ociosa que sai da nossa boca, uma palavra ociosa, nós iremos prestar conta delas. Imagine você prestar conta da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Nós iremos prestar conta disso. Por isso que eu gosto do tema família. Eu lembro, irmãos, que há muitos anos, nós estávamos numa reunião de obreiro naquela sala ali, eu não sei o que funciona, não sei se é a cantina que funciona ali agora, uma reunião de obreiro ali, e nós tínhamos uma congregação em Itaenga, acho que até o Jocelino que dirigia essa congregação lá, e eles iam mandar um outro obreiro para aquela igreja, um obreiro que tinha que ir, e o obreiro falou assim, não, deixa eu conversar com a minha mulher primeiro. Quando levanta um outro, fala assim, não, na minha casa mando eu vou e a família tem que ir. Anos se passam, irmãos. Se olha os filhos dessa pessoa, você vai ver onde estão os filhos deles. Como está a estrutura dos filhos deles. Então, tenham muito cuidado com família, irmãos. Porque o primeiro pastoreio meu é a minha casa. Eu vou prestar conta ao Senhor da minha casa, eu vou prestar conta ao Senhor da minha família. Nós vamos prestar conta. O pastor Zaqueu leu aqui na introdução, Salmo 128, eu vou pregar no 127, mas diz lá, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Aí dá as características desse homem, esse homem que teme ao Senhor. A sua mulher, como oliveira, disse assim, olha, você comerá do fruto do teu trabalho, será feliz, tudo irá bem. A sua esposa no interior da sua casa é como uma videira frutífera. Olha, como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. De problema nosso, irmãos, que a gente lê Bíblia como se fosse cair no esquecimento. Não, irmão, isso aqui é o nosso manual. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a autoridade de Deus para nós. Deus se revela na palavra. E Deus tem, a Bíblia diz que lá em Jeremias, ele fala, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então você pode reivindicar a autoridade da palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. É a palavra de Deus falando para você. É daqui que o nosso credo, o credo assembleiano, está lá, da Assembleia de Deus. Você vai ver o credo lá, está lá assim, cremos na Bíblia Sagrada como única regra de base de fé, normativa do caráter cristão. É a nossa base de fé, é a Bíblia Sagrada. Então, quando a Bíblia diz, está dizendo, contra a Bíblia não tem argumento. Então, a família, irmão, família é uma bênção. E eu costumava brincar, falar na igreja assim, olha, se a família vai bem, angu e taioba é filé mignon. Eu sempre brincava com isso na igreja. Se a família vai bem, angu e taioba é filé mignon. Eu gosto muito de angu, inclusive hoje eu fiz uma panelada de angu. Aí, uma irmã da igreja vai comprar taioba, corta fininho, faz uma salada e come com angu, e sapecou a boca dela. Ela, pastor, eu comi taioba e a taioba sapecou a minha boca, o que é isso? Eu falei, claro, minha filha, esse troço tem que ser cozido, e bem cozido ainda. Mas irmãos, Deus confiou a você uma família. A você que é filho, você nasceu na família certa, que Deus escolheu. E você que é pai, você que é mãe, Deus confiou você uma família. Um dia, você vai sentar na mesa de Deus. E você irá prestar conta dessa família que Deus confiou a você. Eu não quero pôr peso sobre a sua vida, não. Não, de modo algum. Eu quero que você reflita sobre a seriedade que é uma família. Porque hoje o diabo está falando que as crianças podem escolher o que vai ser, se vai ser homem, se vai ser mulher.
Você vai lá, a criança tem um poder de decisão. As famílias estão se deteriorando. E olha, irmãos, que eu sou pastor de gabinete. Eu gosto de gabinete. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir pessoas. E não foi uma, nem duas, nem três conselhos que eu dei para a família, irmãos. E hoje você vê o resultado errado que tomaram, e você fica assim, poxa, e eu chamei e conversei. Eu dei orientação. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 127, queridos. Diz-nos assim o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Outra versão diz: comer o pão com dores, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, ou na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Feche seus olhos, queridos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Estamos aqui essa noite, ó Pai, como profeta nessa casa. Mas tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma cultura hoje, que filho dá trabalho. Filho dá trabalho. E tem dessa, queridos. Para vocês que são novos, os que somos da minha idade, igual eu, mas o Adeildo, que já perdemos os cabelos, mas nós que somos mais velhos, a gente já passou por muita coisa, mas vocês são mais novos. Filho nunca deixa de dar preocupação. A mulher sabe que está grávida. Olha, estou grávida. Tem alguém grávida aqui? Alguma mulher grávida aqui? Tem não? Tem uma, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, querida. Olha, até você descobrir que está grávida, não tem problema nenhum. Você come de tudo, você faz de tudo, você sobe, não tem problema nenhum. Mas no dia que você descobriu, estou grávida, aí já muda a história todinha. Aí quando você vai passar os 9 meses, engana, depois você vai ter saudade. Aí passa os 9 meses, aí ganha. Aí vem um bebê, aí já tem cuidado com o bebê, vai. Eu quero te dizer uma coisa. Meu filho mais novo tem 25 anos. E até hoje eu tenho preocupação com ele. Está lá com o namoro lá, ele é membro da ADNV sede. Está com o namoro lá, mas eu estou sempre perguntando à mãe dele como é que está. A mãe, estou orando. Nunca para de dar preocupação. Mas filho é bênção, querido. Aqui está dizendo assim, o salmista diz assim, olha, herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos, irmãos, não caíram na nossa casa de paraquedas, não. Os seus filhos não estão com você, o Senhor confiou a você, porque você não tinha mais o que fazer, não. Eu lembro do meu terceiro filho, irmãos, eu numa situação desesperadora, eu estava desempregado, eu saí daqui de onde eu morava, aqui no Alto Brasília, e fui na casa do pastor Iolete. Gideão lembra bem dele, a velha guarda lembra dele, pastor Iolete. Eu fui na casa dele um dia para ele orar por mim, um sol quente, eu desempregado, morando em cima da casa do meu sogro. Eu falei, eu vou na casa do pastor Iolete para ele orar por mim. E fui na casa do pastor, ele morava em Argolas, em frente à delegacia. Quando eu cheguei lá, ele olhou, eu falei, pastor, vim aqui para o senhor orar por mim. Ele ficava de cadeira de roda, porque ele tinha sofrido derrame, falava meio fanhoso, né, irmãos? Falava meio fanhoso. Quando eu cheguei aqui, entrei, ele falou assim, o irmão é casado? Eu falei, sou. Tem filho? Tem. O Senhor manda te dizer que Ele vai te dar um filho. Eu falei, é ruim Deus me dar filho. Desempregado. Morando, você quer filho?
Eu queria emprego. Eu não queria filho, irmãos. Eu vim para casa, cheguei em casa, Rose na varanda da mãe. E aí, como é que foi? Ele falou, olha, ele falou que você vai engravidar, você vai ter um filho. Irmãos, aí ele falou assim, traz sua esposa, quero orar por ela. Mas logo em seguida ele morreu. Uns meses depois ele morreu. Não deu tempo de levar a Rose lá. Aí, irmãos, pouco tempo depois Rose engravidou. E está lá, um garoto de 25 anos. Filho, sua herança do Senhor. O seu filho, Deus te confiou ele. Deus te deu ele, não foi a primeira casa, a natureza não. Deus na eternidade olhou para você e falou assim, você merece esse aqui é teu. Você vai cuidar, você vai zelar dele. O grande problema nosso hoje, irmãos, que nós não observamos mais a palavra. Os filhos continuam sendo herança. O ventre do seu o fruto do seu ventre, do seu galardão. Isso continua acontecendo. O grande problema hoje, irmãos, é que os pais cristãos, eu estou falando para crente, irmãos, baixaram a guarda. Acho que tudo vai dar certo. Um dia eu conversando com o presbítero da minha igreja, eu falei assim, irmão, o problema do filho é que o filho não vem com manual. Criança não vem com manual. Você compra um celular, ele vem com manual. Você compra um fogão, ele vem com manual. Você compra a geladeira, mas o filho não. Aí ele olhou para mim, não, pastor, o filho vem com manual sim. Nós temos um manual de criação de filho, é a Bíblia Sagrada. Esse aqui é o nosso manual, queridos. Isso é o nosso manual. A Bíblia nos dá vários exemplos, vários textos que você pode educar e criar os seus filhos. Você pode estar até falando para mim, isso aí, eu já passei dessa época, eu vi a irmã Sirene, eu acho que ela já é bisavó, né? Não, irmã Sirene, para a senhora, essa palavra vale para a senhora ainda. Queridos, nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, o nosso manual, Deus falando. O que está na Bíblia é Deus querendo que você pratique. O que está na Bíblia é para você, é para mim, é para você. Isso não caiu na Bíblia Sagrada para discussão teológica, para colégio teológico, para divagação teológica, para teses teológicas, não. Isso está na Bíblia, é para o meu bem e para o seu bem, por isso que está na Bíblia. Se não fosse, não estaria na Bíblia. De vez em quando você olha aí a internet e tem muitos livros apócrifos, tem uma Bíblia que tem livros apócrifos, aquilo não está fora da Bíblia porque não serve para nós, mas o que está na Bíblia é para mim e para você, para o meu bem e para você. A Bíblia nos conta do sacerdote Eli, no capítulo 2 de 2 Reis, irmãos, fala a história de Eli, dos filhos dele, e começa o texto dizendo assim, os filhos dele, aqueles homens, não conheciam o Senhor, era filho de sacerdote, criado no templo, vendo tudo que fazia, e lá em Israel era o seguinte, irmãos, lá, sacerdócio era linhagem, era da tribo de Levi. Se ele era filho de sacerdote, ele seria sacerdote. Ele tinha que ser sacerdote. Eles eram levitas, viviam no templo. E Levi tinha tudo para deixar aqueles meninos como Samuel. Levi tinha tudo para fazer daqueles meninos um grande sacerdote. Levi tinha de tudo. Ele tinha autoridade. Ele tinha palavra. Ele tinha promessa. Ele tinha profecia. Era da linhagem de Levi. Era para aqueles meninos conseguirem caminhar. Mas faltou algo dentro da casa de Eli, irmãos. Faltou algo ali dentro daquela casa. Que o capítulo 2, a partir do verso 12, você vai ver que aqueles meninos não conheciam o Senhor. Eles não sabiam do que era o Senhor. A ponto de Deus do profeta, falou assim, olha, quando vem uma carne para cá, que a carne vai ser cozida, eles vão lá, metem o garfo de 3 pontas, sabe? A Bíblia ainda relata isso, o garfo de 3 pontas, tira o que é para eles comerem. Quando ia oferecer um sacrifício, eles pegavam a melhor carne do sacrifício e tiravam para eles. A ponto das pessoas que iam oficializar aqueles sacrifícios, falavam, não, espera ser queimado e vocês tiram, não, nós queremos essa. Aqueles meninos, irmãos, levavam prostituta para dentro do templo. Aqueles meninos estavam lá dentro do templo com prostituta, e não eram poucas prostitutas que eles faziam, que eles bagunçavam a ordem da casa do Senhor. Até que um dia o profeta chega para ele e fala assim, olha, os seus filhos vão morrer. Os seus filhos vão morrer e vão morrer juntos. Os seus filhos, a sua casa ali,
não vai ter mais homem, seus homens vão morrer, e os que sobreviverem não chegarão em idade avançada, e os que chegarem em idade avançada chegarão para ficar prostrado dentro do templo. A maldição caiu sobre a descendência de Eli por falta de correção, por falta de exemplo. Ei pai, ei mãe, ei avó, filhos, olham mais o seu exemplo, o que você está fazendo, o que você está falando, o que você vai fazer, como que você trata, qual é a sua família, como que é a sua casa. Eli, ele não prestou atenção nisso não, criou os filhos de qualquer maneira, criou a família de qualquer maneira. Eu fico imaginando o jovem Samuel ali dentro vendo aquela corrupção toda ali, até que um dia o profeta falou: olha Eli, da sua casa, o homem que sobreviver dela, e chegar a uma idade avançada, só chegará para ficar mendigando dentro do templo. Eu estou parafraseando o texto. Os seus filhos, a sua descendência, ficará pedindo dentro do templo. A sua descendência, os que chegarão para isso, mas a maioria vai morrer em tenra idade. Maldição sobre a família, queridos, sobre os filhos. Um outro exemplo, irmãos, um outro exemplo clássico disso, que nós vemos, irmãos, nessa trajetória que você vê de filhos. Você vai ver os filhos de Davi. Davi, ele pecou, Deus perdoou, mas a espada ficou dentro da casa dele. Um filho estupra a irmã, um filho mata o irmão. E quando Absalão foge, Davi não conversava com Absalão. Absalão ficou 2 anos na casa do avô dele, e Davi não foi procurar o garoto, não foi conversar, não foi dar seu ombro, não quis entender. Até que Absalão se levanta contra ele, e Absalão dorme com as mulheres de Davi, com as concubinas de Davi. Outra coisa, não foi às escondidas não, queridos, não foi ninguém que contou com Davi não, foi na varanda do palácio, todo mundo estava vendo a vergonha de Davi. O filho dele, que ele amava, quando Davi pega Absalão significa pai da paz, Abixalão, pai da paz. Esse menino vai ser fera. E a Bíblia diz que ele era muito bonito. Quando morreu, o cabelo dele tinha 2 quilos de ouro, fazer um tratamento de ouro no cabelo. Irmão, é a sua casa, é a sua família. E quando Absalão levantou contra Davi, ele morreu. E Davi chorou muito. Ah, pastor, mas é os exemplos, queridos. Que tipo de exemplo você tem dado para o seu filho? Que tipo de exemplo você tem dado dentro da tua casa? Eu lembro que muitos anos eu andei comprando uma cerveja sem algo para tomar. Um dia minha esposa me chama e falou assim: olha, você sabe que essa porcaria não tem álcool, mas seus filhos não sabem não. Para os seus filhos, o pai deles está tomando cerveja. Exemplo, queridos. Nós estamos, se eu não me engano, acho que foi Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que diz assim: olha, pregue a palavra, se necessário, use palavras. Isso é meio contraditório com a Bíblia, né? Isso é a meia verdade, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas é porque, irmãos, o que quer dizer? Que o nosso exemplo fala muito mais alto que as nossas palavras. Não adianta você falar uma coisa e dar exemplo de outras. Não adianta você com a sua boca querer falar uma coisa, mas a sua vida prega outra. É contraditório. Não dá, irmãos. Não dá. Então não adianta, irmãos. Deus te deu o seu filho, Deus confiou a você, e você prestará conta deles, para que você possa encaminhá-lo. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um período também meio triste, que é o seguinte, que hoje eu vejo os pais crentes, irmãos, nada contra estudar, estude, você que é jovem aqui na igreja, estude, se prepare para a vida passa rápido. Estou falando que passa rápido, porque eu vi Zildinha, na hora que eu cheguei,
Estou sem óculos aqui, irmãos, e meu óculos é para longe, né? Mas eu vi Zildinha, na hora que eu cheguei, cadê Zilda? Ali, está ali, ó. Você tem ideia, irmãos? A vida passa tão rápido. Quando eu conheci Zilda, a Zilda era dirigente do nosso conjunto de mocidade. Eu tinha cabelo, irmãos. Eu tinha cabelo e era solteiro ainda. Aí como que a vida passa rápido, irmãos? A vida corre. Então estude, se prepare, porque isso vale a pena. Estude, se prepare, seja alguém. Você pode ser um médico pastor, um advogado pastor, você é um juiz pastor. É como você vê lá no Supremo Tribunal, aquele pastor que está lá agora, aquele mexe de orgulho, um pastor na Suprema Corte do nosso país. Então, você pode estudar, mas querido, não esqueça Jesus. O que está acontecendo hoje é que eu vejo pais vibrando quando o filho faz, mas não quer nem saber o que está acontecendo com a vida espiritual do filho. Uma vez eu vi Silas Malafaia falando, irmãos, que o filho dele se bandeou para o mundo e falou assim: olha, eu vou orar para o Senhor te levar, porque eu não coloquei filho no mundo para povoar o inferno. Os seus filhos são herança, queridos. Os seus filhos são o que Deus tem de melhor para você. Ele confiou os seus filhos a você. O terceiro exemplo que eu quero dar é de Geazi, irmãos, ou melhor, de Ezequias. Ezequias, quando ele é curado, Isaías vai lá, ele é curado. Aí vai os embaixadores de Babilônia lá, e Ezequias vai e mostra todo o reino, tudo que ele tinha, a riqueza toda. Depois chega o profeta: vem cá, você mostrou o que esse pessoal? Eu mostrei tudo, mostrei os meus tesouros, mostrei tudo. Aí Isaías fala assim: olha, vai haver um dia que todo esse tesouro, tudo que você tem aqui, irá para a Babilônia. Eles vão levar tudo que você mostrou, eles vão levar para a Babilônia. Eles vão destruir a cidade, até os seus filhos irão ser eunuco na corte da Babilônia. Sabe o que Ezequias falou? Ezequias falou assim: ainda bem que o meu tempo vai ter paz. Eu vivendo em paz nesse tempo, está tudo bem. Muitos pensam dessa forma, irmãos. Não quer saber da sua geração, não quer saber dos seus filhos, do seu neto, o que vai ser deles, não quer saber o que vai acontecer depois. Ezequias fez isso. O Ezequias olhou e falou assim: não, se nessa época eu vou ter paz, eu vou viver em paz, se até eu morrer eu vou ter paz, o resto, desculpa a expressão, que se dane. Nós não podemos pensar assim, queridos. Eu não tenho neto ainda não, e irmãos, eu sou apaixonado para ser avô. Minha filha é casada há 11 anos já, e eu fico, quando eu vejo ela, eu falo assim: um dia eu vou ser avô, doido para ser avô. Mas eu oro pelos meus netos, eu oro pelos casamentos dos meus filhos, dos que são solteiros, eu oro, os dois são solteiros, e um não tem namorado, eu oro pelos namorados deles, para que Deus possa mandar um marido que tema ao Senhor, que sirva ao Senhor, porque eu quero que a minha descendência, e eu quero que a sua descendência também, querido, seja uma descendência que tema ao Deus de Israel, como diz o Salmo 128, não adianta conquistar muita coisa, mas se não temer ao Deus de Israel, irmãos, pouca coisa conquistou, se não conseguir, mas chegar lá no final, quando descer a sepultura, para onde que foi? O Senhor te deu seu filho, irmão, te deu a sua casa, para você administrar sobre ela. Agora tem um exemplo na Bíblia que eu acho maravilhoso, irmãos. Lucas fala nisso, e Deus quando se apresenta a Moisés, desculpa, Mateus fala isso, e Deus quando se apresenta a Moisés, fala para Moisés assim: olha Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, ele é reconhecido, ele se apresenta para Moisés, ele fala assim: Moisés, olha Moisés, eu sou o Deus que fiz o mundo. Não. Eu sou o Deus que fiz o dilúvio. Não. Eu sou o Deus que criou o sol está brilhando, Moisés, foi eu que fiz o sol.
Não, Deus não se apresenta dessa forma. Ele se apresenta como um Deus da família de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E eu desejo que Deus, quando se apresentar a alguém, fale assim: olha, eu sou o Deus dele, do filho e do neto dele. Você pode reivindicar isso para a sua casa, para a sua família, queridos. Ainda há oportunidade. Ah, pastor, mas eu não sei o que eu faço. Não, querido, Deus restaura qualquer coisa. Deus restaura, como Rose falou aqui em Isaías fala assim: os que esperam no Senhor. Se você está esperando no Senhor, Deus restaura a sua casa, querido. Deus restaura. O que nós vemos hoje, irmãos, é reclamando disso ou daquilo. Faça dentro da sua casa o seu altar, faça da sua família um altar, faça dos seus filhos sacerdotes, faça do seu neto uma descendência bendita no Senhor, queridos. Aleluia. Eu fico muito feliz, irmãos. Um dia desses fui fazer um casamento, quem estava tocando lá era o Dudu, filho do Leandro. Eu nem sabia que ele tocava. Quando cheguei lá, que eu olhei ele me reconheceu. É assim, querido, uma descendência que tema ao Deus de Israel. Isto é a palavra de Deus. O salmista, nesse Salmo 127, irmãos, não é apologia à preguiça, porque muitas pessoas falam assim: eu não vou acordar cedo, porque o Senhor vai dar. Eu não vou trabalhar, porque o Senhor... Não é isso que Deus quer dizer, não. Deus está falando: dependa de mim, de nada adianta edificar a cidade sem o Senhor, porque é Ele que edifica. De nada adianta vigiar, porque é Ele que vigia. De nada adianta acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus o Senhor dá enquanto eles dormem. Eu estou dormindo e o Senhor está trabalhando para mim. O salmista diz isso no Salmo 127. Isso quer dizer dependência. E ele fala assim, olha, sobre os filhos, né? Dizendo assim, olha, como flechas nas mãos de valentes são os filhos da mocidade. Como é bom, irmãos. Como é bom. Agora dia 9 a minha filha fez aniversário, falou: pai, o senhor quer comer peixe ou quer comer carne? Eu fiquei naquela, o que eu vou fazer, irmãos? Eu fui pesquisar no Google para saber qual que era melhor, se era carne, se era peixe. Irmãos, me levou no restaurante, pagou o meu almoço da mãe dela, entendeu? Irmãos, como flechas na mão de valentes são os filhos da mocidade, queridos. Hoje você vê pessoas que não querem ter mais filhos, crentes, eu estou pregando para crente, irmãos, não querem ter mais filhos. Não, filho dá trabalho, mas filhos é herança do Senhor, queridos. E o salmista diz assim, olha, queridos, quando os inimigos chegar na sua porta, serão envergonhados. E às vezes você pode falar para mim assim: pastor, eu não tenho inimigos. A minha sogra, irmãos, está acamada. Minha sogra tem 5 filhos. E como acamada, ela está sendo muito bem cuidada. Muito bem cuidada. O inimigo da minha sogra chegou, queridos, que foi a necessidade de ficar em cima de uma cama. E os filhos estão cuidando dela, queridos. E hoje eu vejo, irmãos, pais que tratam filhos de qualquer maneira. Famílias, irmãos, sendo desraigadas, desestruturadas. Pessoas jogando família na lata de lixo, como de qualquer forma. Mas Deus restaura qualquer coisa, queridos. Aí você pode falar para mim: pastor, mas os meus filhos são criados, os meus filhos já saíram de casa. Principalmente as mulheres. Parece que oração de mãe parece que tem um caminho mais curto para chegar no trono da graça. Você não pode desistir da sua casa, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir do seu casamento, você não pode desistir, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você fale assim: não tem jeito mais, não tem solução mais. Mas Deus tem solução para tudo, queridos. Deus tem solução para tudo. Deus tem solução para você, querido. Como Rose disse, leu aqui em Isaías: os que esperam
no Senhor, subirão com asa como de águia. Deus tem um projeto para a sua casa, para os seus filhos, querido. Você pode até falar para mim assim: pastor, mas meus filhos estão longe. Que hoje você possa orar e falar: Senhor, traga os meus filhos. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus netos são herança do Senhor. A minha descendência é uma descendência bendita no Senhor. A minha descendência não vai para o inferno, porque a minha descendência foi feita para povoar o céu. Aleluia. A minha descendência, ela vai estender o reino será estendido pela minha descendência. Eles vão pregar esse Jesus que eu recebi. Aleluia, queridos. Eu não queria que você desistisse da sua casa. Eu não queria que você desistisse do seu casamento. Que o diabo hoje, irmãos, ele coloca na cabeça das irmãs, das mulheres que são independentes, mulher de trabalho independente, então qualquer coisa pode chutar um casamento. Querido, não faça isso não. Não estrague o seu casamento, não desista. Não desista, querido. Eu pastorei uma mulher, o marido dessa mulher era alcoólatra, irmãos, alcoólatra. E a gente falando com ela: não desiste, vamos orar. O camarada vinha na porta da igreja, deixava ela ir embora. Hoje, o Carlos, ele é diácono da igreja que eu pastoreava, irmãos. Serve ao Senhor lá. Não desista do seu filho, queridos. Ah, pastor, mas meu filho está em tal. É seu filho. E essa noite você vai orar por ele. Eu queria convidar você para ficar em pé. Eu quero orar pela sua casa. Aleluia. E aqui eu fico com muita liberdade de falar isso, irmãos, porque eu conheci eu conheci o Mazinho. O Mazinho era menino ainda, morava aqui na rua, na Avenida Vitória. E só, há muitos anos. Aí estão os filhos do Mazinho aqui na igreja, servindo a Deus aqui. Tocava o nosso conjunto de mocidade. Só sabia tocar Mi, né? Mas tocava o nosso conjunto de mocidade. Quero orar pela sua casa, querido, pela sua família. Eu não queria que você desistisse. E queria também pedir a você que precisa de uma oração. Fala: pastor, eu quero que o senhor ore por mim em especial. Eu queria convidar você a vir à frente. Aquela oração que eu quero uma oração especial pela minha casa. Eu preciso de uma oração. Eu quero que você venha à frente, querido. Eu quero orar por você. Não espera o primeiro vir, não, querido. Depois que o primeiro vir, vai vir um monte. Mas não, vem aqui, queridos. E orar pela sua casa. A sua casa foi sonhada por Deus. A sua casa foi um projeto de Deus. Você pode até falar assim: não, pastor, foi um acidente, foi porque eu engravidei e tive que casar. Não, querido. Deus desfaz toda a maldição. E outra coisa, não carrega a culpa de pecado. Não carrega a culpa de pecado, querido. O diabo, nosso adversário, vai te acusar. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado. Jesus veio para nos libertar disso. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Em abundância. Eu quero orar por você, queridos. Aleluia. Eu queria que você sonhasse com seus filhos. Eu queria que você colocasse na mente assim: gente, eu quero sonhar com os meus filhos. Aleluia. O seu filho sendo um pastor, seu filho sendo um missionário, o seu filho estando num lugar como está a Ucrânia hoje, lá pregando Jesus, falando do amor de Jesus. Deus pode fazer isso, querido. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar a situação, querido. Aleluia. Aleluia. Pai, nós rendemos graças a Ti, Deus. Bendito é o Deus de Israel, louvado é o Senhor dos senhores, exaltado é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Nós te bendizemos, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós vimos aqui, Pai, os exemplos de Eli, de Ezequias. Ó Pai,
Nós vimos o mesmo exemplo de Geazi, Pai, que não se preocupou com a geração deles. Mas nós vemos Abraão que se preocupou, e Abraão só passa a ser conhecido como o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Pai. Aqui estão essas famílias aqui, Deus. Ó Pai, nós ministramos sobre esta casa, nós ministramos sobre esse filho que está lá fora, nós ministramos, ó Pai, esse menino que está lá preso no vício, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor quebre todas as amarras do pecado na vida desses filhos, dessas pessoas que aqui estão representadas, ó Pai. Ó Deus, dê nojo ao pecado, dê nojo a eles pelo pecado, dê nojo a eles pelo pecado, dê nojo a eles pelo pecado, e traz vida sobre eles, vida e vida e vida em abundância, Deus. Oh Pai Santo, Pai querido, a esta mãe, a esta família, a esse casamento, ó Pai, que o Senhor possa unir novamente, ó Pai, e que todo o peso do pecado, todo o peso, toda a acusação de Satanás, que possa vir sobre esse pai. Eu errei aqui, eu errei ali, eu errei. Não, Pai, todo o passado é jogado na lata de lixo, mas nós declaramos a vitória no nome de Jesus. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é no nome de Jesus. Oh Deus, essa descendência será uma descendência abençoada, é uma descendência, Pai, que fará diferença neste mundo, até porque nós estamos indo embora, e é a próxima geração que assumirá os nossos lugares, ó Deus. Oh Pai Santo, Pai querido, que seja bendito essa casa, que seja bendita essa família, que seja bendito esse lugar, que seja bendito, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que estão solteiros, ó Deus, que estão casando, ó Pai, dê sabedoria, Pai. Ó Pai, tenha de misericórdia, Pai, tenha de misericórdia, ó Pai. Oh Deus, tenha de misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Eu queria que os que têm filhos aqui, irmãos, os que têm filhos não, mesmo que não têm filhos, os que são casados, têm filhos, ou que todo mundo fala comigo, porque quem não tem vai ter, quem é solteiro vai ter. Então fale comigo: a minha descendência será bendita no Senhor e temerá o Deus de Israel. Amém, queridos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Volte ao seu lugar.